Atenção, Cruzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Você não tá dormindo à noite porque você tá preocupado o quanto você vai gastar na sua reforma? É importante que você saiba quanto você vai gastar até para saber se você vai conseguir terminar essa obra. Principalmente para você ter o seu planejamento no decorrer dela. Como fazer o cálculo, né? Como levantar todos os custos dessa obra para você saber o quanto você vai gastar. Se você quer seguir esse planejamento, acompanhe o vídeo até o final. Isso aí. Roda a vinheta! Eu sou Alisson Ramaioli Meu nome é Danilo Schmidt. e hoje a gente vai falar sobre o levantamento de custos para reforma ou para obras. Vai funcionar para os dois porque é uma metodologia que você vai ter que seguir. E assim, a gente quer explicar para vocês algumas formas que tem de se fazer. Não existe um padrão, não existe um negócio, cada um pode fazer do jeito que se sentir mais confortável e a gente vai falar para vocês como a gente faz. Principalmente porque no mercado existem vários profissionais que criaram suas próprias metodologias de orçamento e planejamento de obra. Isso, até tem várias ferramentas que você pode pesquisar na internet também, se você tiver com dificuldade, né? Então, Inclusive aqui embaixo tem um link, a gente montou uma planilha aí para quem é parceiro do Cabo Lavô e quer aí melhorar suas precificações, seus planejamentos. clica no link aqui embaixo. Confere, vê se vai ser útil, é uma planilha super didática de usar, vai funcionar para pequenas reformas, grandes e pode ser até mesmo para obras. Danilo, como que a gente pensa no levantamento de custos da obra? Bem, eu gosto primeiro de tudo de separar a obra em algumas etapas, né? Então, por exemplo, eu tenho a parte dos serviços preliminares, que eu vou pensar nos projetos, eu vou pensar na limpeza do terreno, na demarcação desse terreno com o meu topógrafo, né? Na montagem do gabarito. Depois eu gosto da fundação, né? Estou falando de construção, mas a fundação. Depois tem a parte da estrutura. Depois, alvenaria e fechamento. Se tiver piscina, um item à parte também. Então, vou separando por etapas. Ou seja, separar por etapas é fundamental para a gente entender o quanto a gente vai gastar em cada etapa dessa. Trazendo para o lado da reforma, isso funciona da mesma maneira, galera. Você vai separar por etapas também, principalmente com o projeto ou acabamentos, ou a contratação de profissionais especializados como ar-condicionado. Fazer esse planejamento do que você vai precisar ter é fundamental para você conseguir organizar os seus custos e o seu planejamento. Mas então, Alisson, como que você faz o levantamento afinal? O levantamento, galera, ele pode ser feito, se você é um profissional da área, está se especializando e se desenvolvendo nessa parte, de uma forma mais técnica, analisando um projeto, criando uma planilha para você quantificar os materiais e a mão de obra de cada etapa da sua obra, que as pessoas que estão assistindo a gente não são profissionais, mas ela quer mesmo fazer a própria reforma dela, a própria obra. Não é um problema. Liste as etapas do que você vai fazer e converse com o profissional que você vai contratar. Isso, e aí é bom você começar a levantar as quantidades de cada serviço que vai ser executado. Por exemplo, como você falou, reforma. Vamos supor que você vai trocar todo o piso da sua cozinha. Ah, minha cozinha tem 3 metros de largura por 4 metros de comprimento, portanto tem 12 metros quadrados a minha cozinha. Então você já sabe qual que é a área de piso que vai ser substituída. Conversando com o profissional, caso você não seja especialista, ele vai te falar o que ele vai precisar para fazer esses 12 metros quadrados. É um piso frio, um porcelanato? Ele vai te falar que precisa comprar argamassa, quantos sacos, que precisa comprar rejunte, espaçador, nivelador, todos os itens que compõem esse serviço que vai ser executado. E é válido dizer também que você precisa, em alguns serviços, considerar uma porcentagem de perda. Pisos e revestimentos, geralmente o pessoal considera 10% de perda para pequenos tamanhos e às vezes um pouco maior de perda para grandes formatos. Agora, falando de construção, às vezes você vai precisar calcular, por exemplo, quantos metros cúbicos de concreto que vai gastar nas suas estacas, ou quantos metros quadrados de forma você vai utilizar na fundação. Isso, nas vigas e baldrames ou num muro de arrimo, talvez, tá? Nessas horas, novamente, se você tem um profissional trabalhando contigo, você pode pegar o auxílio dele. Ou se você quer você mesmo fazer, é importante lembrar lá das aulinhas de matemática, do ensino fundamental, ensino médio, para você poder calcular área, no caso de formas, e volume, no caso de concreto. Então vamos falar, por exemplo, do cálculo do volume de concreto das estacas. Estaca, para quem não sabe,
é um furo feito e você preenche ele com concreto, geralmente aço. Complemento também com aço. Usando esse exemplo do Danilo, quando você for fazer o levantamento, se atente que quanto de aço eu vou precisar ter. O aço, eles são as barras principais e os estribos. Qual a especificação? Se é a 60, se é a 50? Qual o volume de concreto, qual o tipo de concreto que vai ser colocado. Falando do exemplo das formas que ele falou, por exemplo, para os baldrames, você precisa se preocupar até com os pregos que você vai usar para poder juntar as formas. E aí é bom dizer que às vezes você não precisa se preocupar com o prego, tá? Porque existem composições de custo unitário, tá? Que você pode utilizar. Então, por exemplo, na hora que eu for fazer o cálculo da forma, eu não vou precisar levantar exatamente quantas tábuas, quantos sarrafos, quantos pregos. Seria o ideal, né? Porque daí você saberia o preço exato. Mas a gente tem uma composição para a gente ter uma noção de quanto vai custar. Em torno de R$30 o metro quadrado, R$60 o metro quadrado. E aí varia, obviamente, de tipo de estrutura. Se você é profissional, você está se especializando nessa área, vai chegar um momento que você vai ter os seus próprios índices. Eu até sugiro que você crie mais ou menos pelo menos umas 5 vezes do zero, que nem o Danilo falou, porque quando você estiver na sexta, você vai ter o seu índice por metro quadrado. Você já vai saber que para os meus orçamentos eu considero R$30 o metro linear de forma, já com prego, já com madeira, já com desmoldante, etc. Agora, se você não é profissional do ramo ou está começando e quer uma outra referência, existem algumas bases que a gente pode utilizar, como por exemplo a tabela SINAP e o CUB. E quais são as principais etapas que eu tenho que seguir para mim conseguir fazer para esse planejamento da nossa obra ou da nossa reforma? A primeira etapa é você ter o projeto. E quanto mais projetos você tiver, mais fácil vai ser de você quantificar e ter o preço exato. Então, se você tem o projeto de arquitetura, ótimo. Mas se você também tiver o estrutural, hidráulico, elétrico, design de interiores, paisagismo, gesso, iluminação, elétrica e por aí vai. Fica mais fácil porque mais informação, mais detalhe, mais precisão. Se você não é um profissional da área e não tem esses recursos, pega o seu caderninho, uma caneta e sai escrevendo todas as etapas da sua reforma que você quer fazer. A segunda etapa, então, é realmente levantar as quantidades. E essa é a mais trabalhosa. É você sentar a bunda na cadeira, caneta e papel na mão e escrever a quantidade. Levantar quantos metros quadrados tem de um determinado piso, quantos metros lineares de rodapé, quantos metros cúbicos de concreto. Tem algumas coisas que é por unidade, quantas lâmpadas eu vou colocar na minha sala. E não menos importante, saber que dentro de cada serviço existem sim insumos que às vezes a gente esquece. Como, por exemplo, a gente citou o nivelador do piso. Você está considerando R$30 aí do seu piso que você vai comprar, mas saiba que ali por trás ainda tem o custo de comprar o nivelador. A próxima etapa é você pegar essa lista desses quantitativos e todos os itens que você listou e fazer um orçamento. Seja esse orçamento em um local só, 2 ou 3, para montar um mapa de cotação, para saber qual é o mais viável para comprar. Isso. E aí, você pegar o telefone e ligar mesmo, ligar na concreteira, saber quanto custa o concreto, ligar numa loja de madeira, ligar numa loja de esquadrias, numa loja de pisos e revestimentos. Se você puder ir até o local, lembrando que estamos num período aí de pandemia, então nem todos os lugares estão abertos, ou estão atendendo só mediante agendamento, né? E se programar para poder ter esses custos aí. E depois lançar na planilha. Exato. Com a planilha montada, vem a etapa final, que é você fazer a equalização da mão de obra, do material e das etapas. Clica no link aqui embaixo, faz o download da planilha nossa. Essa equalização vai te mostrar o quanto você vai gastar em cada etapa. Ou seja, você fez um montante de R$50 mil da sua reforma, por exemplo. Você não vai gastar R$50 mil em uma semana. Então você tem que analisar... Se a reforma for de uma semana... Então você vai ter que entender o período que você vai trabalhar e quais etapas você vai colocar em cada período, para você saber o quanto você vai investir ali nesse período. E qual etapa que a gente tem que se preocupar mais com os custos? Bem, se tratando de construção, que é o meu forte, eu sempre falo para o pessoal tomar muito cuidado na fase de acabamentos. Porque o grosso da obra não tem muito como a gente fugir. O preço do concreto não varia muito, do tijolo, do cimento, da areia. Mas quando a gente entra na fase de acabamentos, a gente pode comprar um piso que custe 10, 20, 30 reais o metro quadrado
ou podemos importar um porcelanato da Itália que vai custar R$ 1.200, R$ 1.500 o metro quadrado. Ou de Dubai, né? Por que não? Né? Então assim, na fase de acabamentos é onde o seu orçamento pode ir para o espaço. Se você gostou desse vídeo, vai gostar também de uma playlist especial que nós estamos montando para vocês, que é explicando passo a passo como fazer esse levantamento de custos. Aí sim, eu vou ajudar você a levantar a quantidade, a pegar o orçamento, vai ser detalhadinho. Mas então se inscreve e ativa o sininho para você não perder esses vídeos. E aí? Acabou? Lavou?